Funcionários do aeroporto expulsaram o filho de Ronaldo Fenômeno, Ronald Nazário de Lima, mas se arrependeram quando Ronaldo Fenômeno chegou. O aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, estava movimentado como sempre com o som constante de aviões decolando e aterrissando, misturado ao burburinho das pessoas correndo de um lado para o outro e aos anúncios ecoando pelos alto-falantes. O céu estava encoberto por nuvens cinzentas, mas a pista pulsava com energia, enquanto os passageiros se apressavam para seus voos arrastando malas e falando ao celular. Era mais um dia comum naquele terminal gigante, mas não para Ronald Nazário de Lima. Ronald, o filho do lendário Ronaldo Fenômeno, atravessava os portões do aeroporto com o coração batendo forte no peito, como se estivesse prestes a entrar em campo para um jogo importante. Ele estava a caminho do Rio de Janeiro, onde participaria de um acampamento de futebol de elite organizado por ex-jogadores da seleção brasileira, uma oportunidade rara que reuniria técnicos exigentes olheiros de clubes europeus e jovens promessas do futebol nacional. Ronald sabia que aquele momento poderia mudar sua vida, mas também carregava um peso enorme. Ele não queria ser apenas o filho do Ronaldo. Queria provar que o talento que tinha nas pernas não era apenas herdado, mas conquistado com suor, dedicação e horas intermináveis de treino. Vestia uma calça de moletom cinza, uma camiseta preta com o logo discreto da Adidas estampado no peito e um boné verde escuro que cobria parcialmente seu rosto. Nos pés, um par de chinelos havaianas, desgastados pelo tempo, com as solas quase lisas de tanto uso. Era um estilo simples, quase desleixado, mas que refletia quem ele era, um garoto que não se preocupava com aparências, apenas com o que podia fazer dentro das 4 linhas. O RG estava guardado no bolso da mochila surrada que ele carregava nas costas, e o celular com a tela rachada em uma das extremidades estava na mão exibindo a passagem eletrônica que marcava um assento na classe executiva. Apesar de tentar passar despercebido, Ronald sabia que algo nele sempre chamava a atenção. Se não fosse pelo sobrenome famoso, era pela altura, pela postura confiante ou pela presença que ele carregava consigo, uma herança natural do pai. Desde cedo, ele aprendera o que era ser olhado com desconfiança, ser julgado antes mesmo de abrir a boca, e aquele dia não seria diferente. Ao se aproximar do balcão da companhia aérea, Ronald foi atendido por uma funcionária chamada Mariana. Ela parecia exausta, com olheiras profundas, marcando o rosto e o cabelo preso em um coque desleixado que parecia prestes a desmoronar. "Documento e passagem, por favor", disse ela com a voz monocórdica, sem nem levantar os olhos do computador. "Bom dia", respondeu Ronald, educado, entregando os papéis com um leve sorriso. Mariana começou a digitar algo no sistema, mas logo franziu a testa ao olhar para a tela. "Você vai na executiva?", perguntou com um tom que misturava surpresa e desconfiança. "Sim, senhora", respondeu Ronald, mantendo a firmeza na voz. "Meu pai comprou a passagem para mim." Ela o encarou de cima a baixo, os olhos passeando pelos chinelos gastos pela camiseta simples e pela mochila surrada. Tudo nela gritava julgamento, como se estivesse tentando encaixar Ronald em uma caixinha que não combinava com a ideia de alguém que viaja de classe executiva. "Qual o nome completo do seu pai?", perguntou ela com a voz agora mais seca. "Ronaldo Luiz Nazário de Lima", respondeu Ronald sem hesitar. Mariana parou por um segundo. O nome ressoou como um sino em sua cabeça, mas ela não demonstrou nenhuma reação. "Um momento", disse ela, levantando-se da cadeira sem dizer mais nada e dirigindo-se ao fundo do balcão onde um supervisor estava. Ronald já sabia o que viria. Não era a primeira vez que enfrentava uma situação como aquela, e provavelmente não seria a última. Como fazia sempre que sentia o sangue subir, ele respirou fundo, contou até 5 em sua mente e mordeu o lábio inferior para se conter. Por fora, ele parecia calmo, quase indiferente, mas por dentro era uma panela de pressão prestes a explodir. Minutos depois, um homem de terno azul, com o crachá de supervisor de embarque pendurado no pescoço, se aproximou. Seu nome era Carlos, e ele trazia uma expressão séria no rosto. "Senhor Ronald, podemos conversar ali rapidinho",
Perguntou, apontando para uma área reservada ao lado do balcão. Ronald seguiu com o coração apertado a voz, querendo sair em protesto, mas travada na garganta. Ele sabia que não adiantaria discutir naquele momento. É que seu assento está sinalizado como reservado para a classe executiva, mas houve uma inconsistência no sistema, explicou Carlos com um tom que tentava soar profissional, mas carregava um leve toque de desconfiança. Precisamos verificar a origem do pagamento. Ronald manteve a calma, mas suas mãos apertaram a alça da mochila com mais força. Eu tenho o e-mail com a confirmação e minha identidade, disse ele tentando manter a voz estável. Pode mostrar, por favor, pediu Carlos com um leve arqueamento de sobrancelha. Ronald abriu o celular, navegou rapidamente até o e-mail e mostrou tudo o RG e-mail de confirmação da compra print do banco com o nome do titular, Ronaldo Luiz Nazário. Carlos coçou a cabeça visivelmente desconfortável, como se não soubesse o que fazer com aquelas informações. O senhor entende, né? Disse ele hesitando. É que temos casos de fraude e pessoas usando cartões de terceiros. O titular é meu pai, o Ronaldo Fenômeno. Eu sou o filho dele, respondeu Ronald com a voz firme, mas sem elevar o tom. Carlos ergueu uma sobrancelha e um leve sorriso de canto de boca apareceu em seu rosto, como se estivesse rindo por dentro. Ronaldo Fenômeno Rentá tem como provar? Perguntou ele com um tom que misturava sarcasmo e dúvida. Ronald não respondeu. Aquilo doía mais do que parecia. Ele sabia que mesmo mostrando documentos, mesmo dando acesso ao celular, a dúvida ainda pairaria sobre ele por causa da aparência da roupa da idade e da cor da pele. Era uma batalha que ele já havia enfrentado tantas vezes que quase se tornara rotina, mas que ainda machucava. Senhor, o senhor precisa sair da fila, disse Carlos com um tom mais firme. Vamos conduzir o senhor até a área de segurança enquanto verificamos. Eu não fiz nada de errado, respondeu Ronald, com a voz agora um pouco mais alta, mas ainda controlada. É só um protocolo, disse Carlos quase automaticamente, como se aquelas palavras fossem uma resposta padrão para qualquer situação. Protocolo. Essa palavra cortava como uma faca. Ronald olhou ao redor e viu do outro lado do balcão uma família passar tranquilamente com um menino loiro que gritava e derrubava uma garrafinha de água no chão. Ninguém os parou, ninguém pediu comprovante, ninguém questionou nada. Mas Ronald estava ali sendo escoltado como se fosse suspeito de algum crime apenas por causa da maneira como se vestia e da cor da sua pele. Foram até uma salinha de vidro nos fundos do terminal, um espaço pequeno e claustrofóbico com uma mesa de metal e 2 cadeiras. Ronald sentou-se com a mochila ainda nas costas e ficou esperando. Passaram-se 15 minutos depois, 20, e ninguém apareceu para explicar o que estava acontecendo. Um segurança chamado Pedro se aproximou com uma expressão neutra no rosto. O senhor está calmo? Precisa de água? Perguntou ele com um tom que parecia mais formal do que preocupado. Tô calmo, respondeu Ronald com a voz baixa, quase inaudível. Só queria embarcar para o meu voo. Pedro assentiu e se afastou, deixando Ronald sozinho novamente. Foi nesse momento que ele decidiu fazer o que mais evitava ligar para o pai. Ele sabia que Ronaldo Fenômeno não gostava de ser chamado para resolver problemas como aquele porque sempre insistia que Ronald aprendesse a se virar sozinho. Mas dessa vez, a situação havia ido longe demais. Ronald discou o número e Ronaldo atendeu no segundo toque. E aí meu craque já embarcou. A voz do pai soava como um samba leve e familiar quente, como se pudesse aquecer até o dia mais frio. Pai, me tiraram do check-in, disse Ronald, com a voz tremendo de emoção contida. Tão dizendo que meu bilhete pode ser falso. Tão duvidando que foi você quem comprou. Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio que Ronald conhecia bem. Tô indo para aí, disse Ronaldo com a voz agora mais séria, carregada de determinação. Ronald respirou fundo, sentindo um misto de alívio e tensão. Ele sabia que Ronaldo Fenômeno era uma lenda do futebol, um dos maiores jogadores da história. Mas mais do que isso, era um pai presente que não deixava ninguém desrespeitar seus filhos.
Meia hora depois, a movimentação no aeroporto começou a mudar, e Ronald sabia que algo grande estava prestes a acontecer. A movimentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos mudou completamente quando Ronaldo Fenômeno chegou como se o tempo tivesse parado por um instante. Um homem de presença imponente vestindo uma camiseta branca simples, calça jeans desbotada e óculos escuros que cobriam seus olhos, atravessou os portões com passos firmes, carregando uma aura que não precisava de apresentações. Seu sorriso característico, aquele que encantou o mundo dentro e fora dos campos, iluminava o rosto, mas seus olhos transmitiam uma seriedade que fez o ambiente congelar. Até quem não era fã de futebol parou para olhar com os celulares, já em mãos, prontos para registrar o momento. Ronaldo Fenômeno estava ali, e ninguém tinha dúvidas de quem ele era. "Cadê meu filho?" perguntou ele com a voz calma, mas carregada de uma autoridade natural que não admitia hesitação. Ronald, que ainda estava sentado na salinha de vidro nos fundos do terminal, levantou-se rapidamente ao ouvir a voz do pai. Ele caminhou até Ronaldo com o coração acelerado e um misto de alívio e emoção pulsando no peito. O abraço foi forte e rápido, contido, mas cheio de significado. Um abraço que dizia mais do que palavras poderiam expressar. Ronaldo segurou os ombros do filho por um momento, olhando-o nos olhos, como se quisesse se certificar de que ele estava bem antes de virar-se para os funcionários do aeroporto. "Qual foi a graça?" perguntou ele com a voz ainda baixa, mas com um tom que fez Mariana, Carlos e até o segurança Pedro sentirem um frio na espinha. Carlos engoliu seco, suando frio sob o terno azul que parecia mais apertado do que nunca. "Senhor, houve um mal-entendido", começou ele com a voz tremendo levemente. "Achamos que a passagem..." "Que a passagem o quê?" interrompeu Ronaldo sem elevar o tom, mas com uma firmeza que cortava como uma faca. "Que ele roubou o que forjou só porque tá de chinelo." Mariana, que até então estava em silêncio, deu um passo à frente gaguejando e visivelmente sem graça. "Não foi isso, senhor", disse ela com a voz quase inaudível. "São apenas medidas de segurança." "Segurança seletiva, né?" Ronaldo a interrompeu novamente com um tom que misturava indignação e ironia. "Já vi esse filme e a trilha sonora é sempre a mesma." Um grupo de pessoas começou a se reunir ao redor, com os celulares em mãos, gravando a cena que rapidamente se tornava um espetáculo. Ronaldo não gritava. Ele não precisava. Sua voz baixa, firme e cheia de convicção bastava para deixar todos em silêncio, como se cada palavra fosse um peso que caía sobre os ombros dos funcionários. "Se fosse um moleque branco de mochila da Oakley, ninguém ia duvidar." Continuou ele olhando diretamente para Carlos. "Mas o meu filho tem que provar quem é. Mostrar print RG DNA. Vocês acham isso justo?" Carlos tentou se explicar, mas sua voz tremia tanto que as palavras saíam desconexas. "A gente só estava seguindo o protocolo." "Pois agora eu quero saber qual protocolo manda você humilhar um jovem negro com tudo certo", retrucou Ronaldo com os olhos fixos no supervisor. "Me diz." O gerente da companhia aérea, um homem chamado Roberto, apareceu correndo com o rosto pálido e a gravata torta, como se tivesse sido arrancado de uma reunião importante para lidar com a crise que se formava. "Senhor Ronaldo, por favor, aceite nossas desculpas", disse ele quase tropeçando nas palavras. "Vamos revalidar o bilhete do seu filho imediatamente e levá-los até o embarque VIP." Ronaldo olhou para ele com firmeza, sem desviar o olhar. "Não quero VIP, só quero respeito", respondeu ele com a voz carregada de emoção contida. Ronald, que estava ao lado do pai, sentia um misto de vergonha e orgulho. Vergonha por ter sido colocado naquela situação humilhante, mas orgulho por ver seu pai lutar por ele com tanta determinação. Ele sabia que o mundo todo estava olhando, filmando, comentando e que seu nome agora estava nos celulares e nas conversas das pessoas, mas não pelo talento com a bola e sim por ter sido julgado como suspeito. Lucas, o jovem fã, que gravava tudo com seu celular, não conseguiu se conter e postou o vídeo nas redes sociais com a legenda: "Isso é um absurdo. Ronald Nazário de Lima.
sendo humilhado no aeroporto só por causa da aparência. O vídeo de Lucas viralizou rapidamente, gerando uma onda de indignação online. Hashtags como #respeito. Para Ronald, chega de racismo começaram a surgir e a pressão pública sobre a companhia aérea cresceu como uma avalanche. Ana Clara, a jornalista local, que estava no aeroporto cobrindo outra matéria, também testemunhou a cena e começou a escrever um artigo sobre o incidente. Ela anotava freneticamente em seu caderno com o título inicial de sua matéria já definido: Racismo no aeroporto de Guarulhos Filho de Ronaldo Fenômeno é alvo de preconceito. Enquanto isso, Ricardo, um amigo próximo de Ronaldo Fenômeno que o acompanhou ao aeroporto, ficou ao lado dele com os braços cruzados e uma expressão de desaprovação no rosto. Ricardo era um homem alto e robusto, um ex-jogador de futebol que havia jogado ao lado de Ronaldo em seus tempos de seleção brasileira e agora trabalhava como agente esportivo. Ele não disse uma palavra durante o confronto, mas sua presença era suficiente para intimidar ainda mais os funcionários. Quando Carlos tentou oferecer mais uma explicação, Ricardo finalmente falou com a voz grave e firme. Vocês sabem quem é esse homem. Sabe o que ele representa para o Brasil. E ainda tem coragem de tratar o filho dele desse jeito. Mariana baixou a cabeça, incapaz de responder. Pedro, o segurança que havia acompanhado Ronald até a salinha de vidro, também parecia desconfortável, evitando o olhar de Ronaldo. O gerente Roberto, percebendo que a situação estava saindo do controle, tentou apaziguar os ânimos. Senhor Ronaldo, vamos resolver isso agora mesmo. O bilhete já foi validado e o Sr. Ronald pode embarcar imediatamente. Ronaldo assentiu, mas seu olhar não suavizou. Então leva ele para o portão de embarque. E que isso não se repita com mais ninguém, disse ele com um tom que deixava claro que não aceitaria mais desculpas. No portão de embarque, os funcionários correram para tentar agradar, oferecendo água, chocolate e um lugar na frente da fila, mas Ronaldo recusou tudo com um gesto de mão. Já fizeram demais, disse ele com um tom seco. O que meu filho quer é jogar bola, não fazer escândalo. Antes do embarque, Ronaldo abraçou Ronald de novo, dessa vez com mais calma, mas ainda com firmeza. Ele segurou o rosto do filho com as duas mãos e olhou diretamente nos seus olhos. Vai lá, meu craque, disse ele com a voz cheia de emoção. Faz o que você sabe fazer, que é calar a boca desse povo com teu talento. Ronald assentiu com os olhos brilhando de determinação. Ele subiu no avião com o olhar em chamas, não pelo que sofreu, mas pelo que carregava agora no peito. Ele sabia que aquela experiência, por mais dolorosa que fosse, o tornaria mais forte. Enquanto isso, Ricardo ficou para trás, ao lado de Ronaldo, e começou a organizar uma resposta pública. Ele contatou a imprensa e planejou uma campanha para destacar a discriminação que Ronald enfrentou, usando o incidente como um ponto de partida para discutir questões raciais no Brasil. Isso não pode ficar assim, Ronaldo, disse Ricardo com a voz firme. A gente precisa mostrar que esse tipo de coisa não é aceitável. Ronaldo assentiu com um olhar sério. Eu sei, Ricardo. Vamos fazer o que é certo. Mas agora meu foco é o Ronald. Ele vai mostrar para o mundo quem ele é. A pressão pública continuou a crescer, alimentada pelo vídeo de Lucas e pela matéria de Ana Clara, que foi publicada poucas horas depois. A companhia aérea foi forçada a emitir um comunicado oficial pedindo desculpas e prometendo revisar seus protocolos. Mas para Ronald, o mais importante era o que viria a seguir, a chance de provar seu talento no acampamento de futebol no Rio. Ronald Nazário de Lima chegou ao Rio de Janeiro com uma determinação que ele nunca havia sentido antes, como se o incidente no Aeroporto Internacional de Guarulhos tivesse acendido uma chama dentro dele que não podia ser apagada. O acampamento de futebol de elite organizado por ex-jogadores da seleção brasileira era uma oportunidade única, e ele sabia que não podia desperdiçá-la. Ele estava decidido a mostrar ao mundo quem ele era, não apenas como o filho de Ronaldo Fenômeno, mas como um jogador talentoso por direito próprio. Naquela semana, Ronald foi outro jogador, como se cada gota de suor, cada chute na bola, cada corrida pelo campo fosse uma resposta silenciosa, mas poderosa à humilhação que ele enfrentara. Ele não jogava apenas para se destacar.
jogava para provar algo maior. Cada treinamento era movido por uma força que ia além do esporte, uma força de resistência de prova de resposta a todos que o julgaram sem conhecê-lo. No último dia do acampamento, o treinador principal, um ex-jogador lendário que já havia vestido a camisa da seleção brasileira, reuniu todos os participantes para anunciar os melhores da semana. Quando ele gritou o nome Ronald Nazário de Lima, entre os destaques, o jovem não sorriu como os outros garotos. Ele apenas respirou fundo, sentindo um peso sair de seus ombros, como quem finalmente foi visto por quem realmente é. Seus colegas o cercaram, parabenizando-o com tapinhas nas costas e gritos animados. Mas Ronald apenas assentiu com os olhos brilhando de emoção contida. A notícia de sua performance excepcional no acampamento chegou rapidamente aos ouvidos de Ronaldo Fenômeno, que sentiu um orgulho imenso ao saber que seu filho não apenas superou a adversidade, mas a transformou em combustível para brilhar ainda mais. Ronaldo decidiu que aquele momento merecia ser celebrado de uma forma especial, não apenas para Ronald, mas para todos os jovens que enfrentavam desafios semelhantes. Ele organizou um evento de caridade em São Paulo, com o objetivo de arrecadar fundos para jovens talentos do futebol que não tinham acesso a oportunidades como a que Ronald teve. O evento seria uma tarde de jogos amistosos, com a participação de ex-jogadores e celebridades. E Ronald seria o destaque jogando ao lado do pai, em um campo montado especialmente para a ocasião. Ronaldo também fez questão de convidar Lucas, o jovem fã, que gravou o vídeo no aeroporto e ajudou a expor a discriminação que Ronald enfrentou, e Ana Clara, a jornalista que escreveu sobre o incidente, transformando-o em um movimento de conscientização. No dia do evento, o sol brilhava forte em São Paulo, e o campo estava cheio de crianças e jovens de comunidades carentes, todos com os olhos brilhando de admiração ao verem Ronaldo Fenômeno e seu filho entrando juntos. Ronald vestia o uniforme do evento com o nome Nazário estampado nas costas, e Ronaldo usava uma camisa casual, mas carregava no rosto aquele sorriso que encantava o mundo. A multidão aplaudiu de pé quando os dois foram apresentados, e Ronald sentiu o coração acelerar, mas dessa vez não era por nervosismo, e sim por gratidão. Ele sabia que aquele momento não era apenas sobre futebol, era sobre mostrar que o talento e a dignidade podem superar qualquer preconceito. Para a surpresa de todos, Mariana e Carlos, os funcionários do aeroporto que haviam humilhado Ronald, também compareceram ao evento. Eles foram convidados por Ronaldo como parte de uma iniciativa de reconciliação e aprendizado. Mariana, que desde o incidente vinha refletindo profundamente sobre suas atitudes, sentiu-se nervosa ao entrar no local. Ela sabia que não merecia estar ali, mas Ronaldo insistiu que sua presença era importante para transformar aquela experiência em algo positivo. Carlos também estava lá com a cabeça baixa e o olhar carregado de arrependimento. Ele havia passado semanas pensando no que tinha feito, e a pressão pública gerada pelo vídeo de Lucas e pela matéria de Ana Clara o fez perceber o impacto de suas ações. Quando o evento começou, Ronaldo subiu ao palco improvisado para falar com a multidão. Hoje estamos aqui para celebrar o talento desses jovens e para arrecadar fundos para que eles tenham mais oportunidades, disse ele com a voz cheia de emoção. Mas também estamos aqui para lembrar que o respeito é a base de tudo. Meu filho foi julgado pela aparência, mas ele mostrou ao mundo quem ele é de verdade. Que isso seja uma lição para todos: respeitem as pessoas pelo que elas são, não pelo que parecem ser. A multidão aplaudiu de pé, e Ronald, que estava ao lado do pai, sentiu os olhos marejarem. Ele nunca havia se sentido tão orgulhoso de ser quem era. Durante o intervalo do jogo amistoso, Mariana reuniu coragem e se aproximou de Ronald, que conversava com algumas crianças. "Ronald, posso falar com você um momento?", perguntou ela com a voz tremendo de nervosismo. Ronald assentiu e os dois se afastaram um pouco. "Eu errei feio com você no aeroporto", disse Mariana com lágrimas nos olhos. "Eu te julguei sem te conhecer e isso foi injusto. Me perdoe. Aprendi uma lição que nunca vou esquecer." Ronald olhou para ela por um momento, sentindo a sinceridade em suas palavras. Ele sorriu e respondeu:
Tá tudo bem, Mariana. O importante é que a gente aprenda e melhore. Obrigado por estar aqui hoje. Mariana enxugou as lágrimas aliviada e prometeu a si mesma que nunca mais deixaria o preconceito guiar suas ações. Carlos também se aproximou com a cabeça baixa e pediu desculpas. Eu também errei, Ronald. Me perdoe. Vou trabalhar para que isso não se repita com mais ninguém, disse ele com a voz carregada de arrependimento. Ronald assentiu, aceitando o pedido de desculpas, e os dois trocaram um aperto de mão que selou um novo começo. Pedro, o segurança que havia sido duro com Ronald no aeroporto, também estava presente. Ele se voluntariou para ajudar na organização do evento, trabalhando com as crianças e mostrando que havia mudado sua atitude. Durante o jogo, ele correu de um lado para o outro, ajudando a distribuir bolas e incentivando os jovens com um sorriso genuíno no rosto. Ricardo, o amigo de Ronaldo que o acompanhou ao aeroporto naquele dia, foi quem organizou a sessão de futebol com os jovens participantes. Ele montou um time com Ronald e Ronaldo e alguns ex-jogadores e a partida foi um momento de pura alegria para todos. Ronald jogou ao lado do pai, mostrando a mesma habilidade e paixão que o fizeram se destacar no acampamento no Rio. A conexão entre os dois no campo emocionou a multidão e muitos espectadores enxugaram lágrimas ao verem o amor e o respeito mútuo entre pai e filho. Ana Clara escreveu um artigo de acompanhamento sobre o evento intitulado Do Preconceito à Redenção, Ronaldo Fenômeno e seu filho inspiram o Brasil. O artigo destacou como o incidente no aeroporto se transformou em um movimento de conscientização e apoio a jovens marginalizados, e como Ronald e Ronaldo usaram aquela experiência dolorosa para criar algo positivo. Ana Clara também entrevistou Lucas, que se tornou um ativista nas redes sociais, usando sua plataforma para continuar promovendo a igualdade e o respeito. Eu nunca vou esquecer o que vi naquele dia, disse Lucas na entrevista. Ronald me inspirou a lutar por um mundo mais justo. Ele e o pai dele são exemplos de força e dignidade. No final do evento, Ronaldo e Ronald subiram ao palco juntos para encerrar o dia. Ronaldo pegou o microfone e falou com a multidão com a voz cheia de emoção. Hoje foi um dia especial para mim e para o meu filho. A gente enfrentou uma situação difícil, mas transformamos ela em algo que pode ajudar outros jovens a realizar seus sonhos. Obrigado a todos que vieram aqui apoiar essa causa. E Ronald, eu te amo, meu craque. Ronald, que estava ao lado do pai, não conseguiu segurar as lágrimas dessa vez. Ele abraçou Ronaldo com força, sentindo o amor e o apoio incondicional que sempre recebeu dele. A multidão aplaudiu de pé e o evento terminou com uma sensação de esperança e união. A história de Ronald Nazário de Lima e Ronaldo Fenômeno se espalhou pelo Brasil, inspirando uma nova geração a lutar contra o preconceito e a provar seu valor com talento e determinação. Ronald continuou a treinar com ainda mais paixão, sabendo que com o apoio do pai e a força que carregava dentro de si, ele poderia alcançar qualquer sonho. E Ronaldo, ao ver o filho crescer e brilhar, sentiu que seu maior troféu não era nenhuma taça de campeonato, mas sim o jovem que ele havia criado com amor e valores.